Tome. Talvez você já presenciou ou mesmo participou de um diálogo mais ou menos assim. Pare de fazer isto. Isso não se faz. Ah, mas todo mundo faz. Eu vejo todo mundo fazendo. Mas você não é todo mundo. Você é diferente. Ah, mas eu não queria ser diferente. Eu queria ser igual a todo mundo. Esse tipo de diálogo pode ocorrer com pai e mãe, filho e filha, no qual o filho e a filha entendem que ser diferente é um prejuízo e não um privilégio. Que ser diferente não é algo que advém do fato de ter um relacionamento ou uma posição privilegiada. Um exemplo que ficou marcado em minha mente ocorreu o inverso, da filha para o pai. Estávamos no acampamento em Iguatu, quando a filha de um colega reclamou da camisa. E ela disse: papai, olha essa camisa. Não me lembro agora os detalhes, se a camisa estava amassada ou coisa desse tipo. Mas o pai imediatamente respondeu para a filha: mas minha filha, olhe o pastor fulano. E aí ele disse o nome de um missionário, pastor, já antigo, inclusive já falecido, e de muito renome no grupo. Ele também usa a camisa assim. E a resposta da menina eu nunca esqueci. Só que o pastor fulano não é meu pai. Essa menina deixou claro que a sua reclamação com o pai tinha como base o relacionamento que ela tinha com o pai. Que o pastor fulano usasse a camisa de um outro jeito era problema dele, ela não tinha nada a ver com isso, porque o pastor fulano não era o pai dela, mas o pai dela, ela queria que tivesse pelo menos uma camisa usada de modo adequado, que ela pudesse dizer: esse aí é meu pai. No caso de nosso relacionamento com Deus, é mais ou menos assim. Deus exige um comportamento diferente, porque nós temos uma posição diferente diante dele. Temos uma posição privilegiada. Ser diferente exige, então, que a gente se comporte de modo diferente. E isso é um privilégio e não um prejuízo. Porque decorre de uma posição e de um relacionamento privilegiado que nós temos com Deus. Foi basicamente isso que Deus disse ao povo de Israel através do profeta Isaías, no capítulo 41, versos 8 a 13. Só que Deus não disse isso num tom de repreensão, e sim num tom de encorajamento, num tom de conforto. Para que entendamos o contexto, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13 de Isaías capítulo 41. Isaías 41, os versos 1 a 13. Diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isso e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte.
Assim o artesão anima o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Vamos orar. Senhor nosso Pai, louvado seja o teu nome por tuas promessas na tua palavra. Suplicamos que em graça o Senhor disponha o nosso coração para crer e seguir estas promessas. Isto nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus é diferente. Por isso, não precisa viver com medo diante das situações, problemas, adversidades, hostilidades que ocorrem na vida. Diante das grandes ameaças que ocorrem na história. O medo não é para o povo de Deus. O povo de Deus é diferente. Então, não precisa viver com medo. E eu quero destacar aqui duas razões para isso, com base em Isaías 41, 8 a 13. Ou duas atitudes, melhor dizendo. O povo de Deus não precisa criar ídolos para ter segurança, como os outros povos. Porque o Deus que dirige a história está segurando este povo. Vamos lembrar novamente o contexto de Isaías, o contexto das pessoas para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para um grupo de pessoas que estaria vivendo mais ou menos 150 anos depois dele. Esse grupo de pessoas estaria mais de 1000 quilômetros distante de sua terra, distante de Judá, distante de Jerusalém. Suas casas, sua cidade, o templo no qual adoravam estava destruído. Eles serviam como escravos do grande império babilônico. Não viam nenhuma perspectiva de retorno. O seu líder, o seu rei, ainda estava ali no império babilônico. Os seus sacerdotes, eles não tinham mais nem notícia de como eles andavam. A forte liderança deles também estava no exílio. E eles talvez pensassem que não haveria mais futuro para eles como nação. Talvez não, eles estavam pensando assim: nossa nação como nação terminou. Não tem como nós retornarmos para a nossa terra. O nosso Deus não se importa mais conosco. Por causa dos nossos pecados, nós perdemos nossa terra, perdemos nossa liberdade como nação, perdemos nosso templo, perdemos as promessas de Deus, de um rei messiânico que vai restaurar tudo, e só nos resta este exílio. Para esse povo, Isaías então traz as profecias de esperança, de conforto e de promessa, dizendo: não é assim. Deus vai restaurar vocês.
Essas profecias ele começou na parte escrita, quando escreveu, colocando a partir do capítulo 40, quando ele faz uma introdução nos versos 1 a 11, com 4 promessas de conforto, e depois, do capítulo 40, verso 12 até 41, 20, ele vai falar de Deus como o supremo Criador e o Deus que supremamente guia a história. No capítulo 40, versos 12 a 31, é de Deus como supremo Criador. E ele apresenta essa doutrina para animar o povo, dizendo: se esse Deus de vocês é o supremo Criador, vocês não podem perder as esperanças. Vocês não podem pensar que ele não está mais se importando com vocês. Depois, a partir do capítulo 41, ele vai mostrar Deus como o supremo diretor da história, como o governador que está dirigindo a história. E ele fez isso nos versos 1 a 7, mostrando inclusive a reação das nações diante do fato de Deus estar guiando a história. E ele diz que as nações reagem com medo, ali nos versos 5 a 7, que as nações reagem com medo. E porque elas têm medo, elas decidem confiar umas nas outras ou fazerem ídolos que possa lhes dar segurança. E então, a partir do verso 8, ele diz: mas tu, Israel, você é diferente. Você não pode se comportar como as nações. E ele então vai apresentar 3 imagens em 3 estrofes de poema. De 8 a 13, ele apresenta Israel como servo escolhido, chamado, segurado e reafirmado por Deus. Nos capítulos 14 a 16, ele apresenta Israel como se fosse alguém desprezado, um vermezinho desprezado pelas nações, mas que Deus ainda vai usar. E nos versos 17 a 20, Israel como uma nação aflita e necessitada, sedenta, mas que Deus vai restaurar. E hoje nós vamos ver esta primeira imagem, dos versos 8 a 13, de Israel como servo escolhido, chamado, segurado e confirmado por Deus. Um servo cuja mão direita de Deus está segurando, e Deus há de destruir os inimigos desse servo. E um servo também cujo Deus segura sua mão direita. E ele diz que este servo, Israel, não precisa criar deuses, não precisa reagir com medo, porque Deus criou este povo. E mas tu, Israel, tu és diferente. Você tem que agir de modo diferente. Eu espero de você um comportamento diferente. As outras nações, os outros, podem viver com medo, podem viver apavorados, podem viver em pânico, porque não esperam nada de mim, não creem em mim. Mas eu sou o Deus de vocês, o Deus que criou tudo, o Deus incomparável, o Deus que está dirigindo a história. Então não há razão para você viver com medo. Isso nos faz lembrar quando Jesus ensinou sobre a ansiedade, lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E ele disse: olha, os gentios ou os pagãos do mundo é que vivem ansiosos, é que vivem preocupados, é que vivem aí apavorados quanto à vida. Mas vocês não, porque o vosso Pai se agradou em dar o seu reino. O povo de Deus é chamado para ter uma vida diferente. E essa vida diferente inclui não viver em pânico, não viver apavorado, não viver desesperado ou desesperançado diante dos acontecimentos da vida. Tu, Israel, tu és meu servo. E aqui nós temos 3 títulos, acompanhado aí de certos adjetivos que Deus dá a Israel. Tu és Israel. E Israel foi o nome que Deus, o novo nome que Deus deu a Jacó, que foi o patriarca deste povo, o pai
das 12 tribos. Então, desde o momento em que Jacó teve uma luta com Deus e aí abdicou de ser o dono da própria vida para agarrar-se a Deus, para viver dependendo de Deus, o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E aí Deus diz para a nação agora que descende de Israel: você é o meu servo. Você é o meu servo. A palavra servo aqui, incluindo toda a nação, é usada para designar alguém que tem um propósito, uma atuação, uma posição especial no projeto de Deus. Abraão foi chamado por Deus de meu servo. Moisés, Caleb, Davi, os profetas, foram todos chamados de meu servo. Por quê? Porque tinham uma função. Eram instrumentos no plano de Deus para o desempenho de uma função. Esta vai ser uma expressão repetida várias vezes nessa parte de Isaías. Aparece pela primeira vez agora, mas ela vai aparecer outras 20 vezes até o capítulo 66. Ora se referindo ao povo de Israel, ora se referindo a Ciro, o instrumento que Deus vai levantou, melhor dizendo, naquela época para libertar Israel, ora se referindo ao Messias que ainda viria. Mas aqui é Israel, e Deus diz: você é meu servo. Então você tem que ter um comportamento diferente, porque você é meu servo. Você não precisa viver com medo, viver apavorado. Você é meu servo. Aí depois ele chama de Jacó, primeiro nome de Israel. Jacó, e ele diz: a quem eu escolhi. Jacó, o meu escolhido. Eu escolhi você. No relacionamento do povo de Deus com Deus, isso tem que ficar claro. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu. A nossa natureza pecaminosa jamais permitiria que nós escolhêssemos a Deus. Romanos capítulo 3 diz que não há quem busque a Deus. Nenhum de nós, por iniciativa própria, buscou a Deus. Nenhum de nós, por inclinação natural, voltou-se para Deus. Se nos chegamos a Deus, se nos aproximamos de Deus, foi porque esse Deus, como diz a sua palavra, com cordas amorosas, com laços de amor nos atraiu, nos puxou para si, nos trouxe para Ele. A escolha foi divina. Como diz o salmista, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. A iniciativa foi de Deus. Isso é fonte de conforto. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Porque se fôssemos nós que tivéssemos escolhido a Deus, haveria a possibilidade de, mesmo a gente ter escolhido Deus, Deus dizer o que para nós? Você me escolheu, mas eu não quero você. Não é assim? Né? Muitas vezes o rapaz escolhe uma moça, mas a moça diz o quê? Não, quero não. O rapaz escolheu, mas a moça não quis. Mas no caso aí, a escolha partiu de Deus. Ele que nos buscou. Veja que essa é uma verdade das Escrituras desde que o homem pecou. O homem pecou lá no jardim do Éden. Quem veio atrás do homem? Deus. Quem chamou pelo homem? Deus. Quem confrontou o homem? Deus. E o que é a história contada nas Escrituras? É essa história de Deus, que vem buscar o seu povo, que vem atrás do seu povo, que vem chamar o seu povo. Foi Ele que nos escolheu. E isso dá segurança. E Ele não nos escolheu sem saber quem a gente é, né? Ele sabe. Ele sabia tudo que estava
pegando quando nos escolheu para si. E mesmo assim Ele nos escolheu. Então não há razão para ter medo. Não há razão para viver apavorado. Não há razão para viver amedrontado, em pânico. O povo de Deus não tem razão para isso. São escolhidos de Deus. Deus os escolheu. O terceiro nome é semente ou descendente de Abraão, meu amigo. Aqui fala de um amor. Deus amou Abraão e a descendência de Abraão. À luz do paralelismo aí, Israel, meu servo. Jacó, que escolhi. Semente ou descendente de Abraão, meu amigo. Não apenas Abraão, mas a descendência de Abraão foi amada por Deus. Há uma relação de amor na eleição divina. Veja lá em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Deus, através de Moisés, fala ao povo de Israel e diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que motivou a escolha divina? O que fez Deus escolher esse povo? Seu amor. Ponto. Não foi nada em nós. Não foi que ele viu alguma coisa em nós. Não. Ele viu que a gente seria melhor do que A ou B. Não. Nós não somos, naturalmente falando, melhores do que ninguém. Não somos. Há pessoas aí fora que são mais pecadoras do que nós, não é verdade? E há pessoas aí fora que em termos morais e de honestidade são melhores do que nós, ou não há? Há sim. Há pessoas aí fora que são pais de família melhores do que nós, não há? Maridos melhores do que nós, esposos, essa é a verdade. Então Deus não nos escolheu por ver em nós alguma coisa melhor, mas simplesmente motivado pelo seu amor. Foi porque Ele nos amou. Foi levado então pelo seu amor que Ele nos escolheu. Veja ainda Deuteronômio 10, 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendente deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Então a descendência de Abraão foi escolhida por amor. Deus escolheu. Deus assim quis. Agora, esse amor de Deus para conosco, que levou Deus a nos escolher, deve produzir um amor nosso para com Ele. Veja 1 João 4,19. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, de quem foi a iniciativa do amor? De Deus. Ele olhou para nós. E o que Ele viu? Pecadores, que não queriam nada com Ele. Pessoas que queriam ser donos da própria vida, dirigir seu próprio destino. Pessoas revoltadas com Ele até. E Ele amou. E Ele decidiu nos escolher.
nos aproximou de si, nos atraiu para Ele, usando várias maneiras e pessoas, Ele chegou a nós, nos chamou, nos atraiu, nos trouxe para o seu caminho. E esse amor deve mudar nossa vida. E a gente deve experimentar esse prodígio, este milagre. A gente deve saber que o nosso pecado não muda o amor de Deus por nós. Não muda. Porque Deus nos escolheu sabendo que nós éramos pecadores. O nosso pecado não muda o amor de Deus por nós. Devemos também compreender que Deus vai fazer tudo o que é necessário para nos redimir, para nos salvar, para salvar os seus escolhidos. E Ele decidiu fazer isso mesmo antes que a gente decidisse corresponder a esse amor. Mas, se o nosso pecado não pode mudar o amor de Deus por nós, a gente deve estar consciente do milagre, que o amor de Deus por nós muda o pecado em nossa vida, ok? O nosso pecado não muda o amor de Deus por nós, mas o amor de Deus por nós muda a nossa vida, afasta o pecado da nossa vida. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, diz Romanos 5. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Mas esse amor deve transformar a nossa vida, deve transformar o nosso coração. Receber esse amor e continuar na prática do pecado é sinalizar que ainda não recebeu este amor. O povo de Deus, então, não precisa viver com medo e nem precisa criar ídolos para se sentir seguro, porque Deus mesmo os criou. Eles, então, foram escolhidos por Deus, são servos de Deus e amados por Deus. Não precisa criar deuses para ter segurança. Não precisa satisfazer seus desejos para ter segurança, porque é Deus mesmo quem nos segura. Veja o verso 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra. Esse verbo tomar fala de agarrar com força. Não é apenas um pegar, mas um pegar e segurar com força. E essa é a ideia. Deus está dizendo: eu agarrei vocês com força, com segurança. Tomei vocês com força e fortaleci. E tomei vocês das extremidades da terra. E esse verbo aqui faz um contraste com o que é dito no verso 7. No verso 7, fala das pessoas fazendo os seus ídolos. E aí elas fixam bem os seus ídolos para que eles não oscilem. Elas dão segurança para os ídolos. As pessoas, então, que seguem os ídolos, são elas as encarregadas de deixar os ídolos seguras. São elas que se agarram aos ídolos. No caso aqui do povo de Deus, é Deus quem nos agarra. É Deus quem nos segura. Não somos nós que carregamos os nossos ídolos. É Deus quem nos carrega. É Deus quem nos leva. Esse Deus então diz: eu peguei vocês com força e eu fui até as extremidades da terra, a lugares distantes. Se você conhece a história bíblica, sabe que Deus chamou Abraão quando ele estava em Ur, na Babilônia. E onde é que esse povo, para quem Isaías está falando, se encontrava nesse momento? Na Babilônia também. Então Deus está dizendo: olha, eu já fiz isso uma vez.
Eu já fui lá na Babilônia e eu escolhi um homem, uma família, eu o agarrei e o tirei de lá. E ele se tornou o pai de vocês. Então qual o problema de eu fazer isso outra vez? Qual o problema de eu fazer isso de novo? Então vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam correr atrás dos ídolos. Vocês não precisam criar ídolos para terem segurança, para se sentirem seguros. Sou eu que seguro vocês. Sou eu que carrego vocês. E aí ele repete: tu és meu servo. Eu te escolhi. Eu não vou te rejeitar. Eu não vou te mandar embora. Eu não vou te abandonar. Eu estou te segurando com força. Talvez você diga: mas eu não faço ídolos para me sentir seguro. Será que não? Quantas coisas nós fazemos e construímos na vida para se sentir seguro? E nos agarramos a isso como verdadeiros ídolos. Essa é a verdade. Nós nos agarramos a um negócio, a um relacionamento, a um empreendimento. Nos agarramos àquilo como se fosse a última tábua de salvação da nossa vida. Você já ouviu alguém dizer: olha, o que eu quero mesmo é passar num concurso, porque quando eu passar num concurso, aí eu estarei seguro. Já ouviu alguém falando isso? O que é isso? Quem é que nos faz ter segurança? É um concurso? Quem é que nos faz ter segurança? Deus. Ele pode até usar um concurso, pode. Ele pode usar um relacionamento, pode. Ele pode usar um emprego, pode. Mas no final das contas depende de quem? Depende dele. Se ele nos segurar, nada mais nos segura. Esta é a verdade. Se não estamos seguros nas mãos de Deus, nós não estaremos seguros mais em canto nenhum. Nossa segurança está em Deus. O povo de Deus, por ser povo de Deus, por ter a posição de ser servo de Deus, escolhido de Deus, amado por Deus, segurado por Deus, deve viver de modo diferente. E deve demonstrar isso numa vida sem pânico, numa vida sem medo, numa vida que não é dominada pela ansiedade, pela preocupação. Porque viver assim é negar o tipo de Deus que tem. É negar que esse Deus é capaz de cuidar de nós. Ok? É negar essa verdade. É dizer: olha, eu tenho esse Deus, mas eu não creio nele não. Porque se eu mesmo não resolver, ele não vai resolver não. Se fulano não resolver, Deus não resolve. Se meu emprego não resolver, Deus não resolve. Se minha família não resolver, Deus não resolve. Qual é o nosso Deus? É esse Deus criador e soberano da história? Qual é a nossa posição em relação a esse Deus? É de servos, escolhido por Ele, amados por Ele? Mas a segunda atitude é que o povo de Deus não precisa ter medo, porque o Deus que dirige a história está presente com este povo. Aí ele vai dizer: não tenha medo. Não tenha medo, falando aí para Israel. Eu sou contigo. Não tenha medo. Eu estou com você. Você não precisa ter medo. E não precisa ter medo porque eu estou... Olha aí a razão. Deus não está dizendo: você não precisa ter medo porque você é forte, rapaz. Você tem força. Você tem capacidade. Você é capaz. Essa não é a razão que Deus dá. Deus diz: não tenha medo porque eu estou com você. Eu sou contigo.
Não te assombres, isso é, não fique apavorado, não entre em pânico. A ideia aqui é não fique com um olhar amedrontado, vagando de um para outro, olhando para tudo quanto é canto, onde eu vou encontrar socorro, onde eu vou encontrar ajuda. Deus está dizendo para o seu povo, não, vocês não precisam disso, porque eu sou o teu Deus. Vocês têm que olhar para mim. Vocês têm que se sentir seguros em mim. Não tem que estar aí correndo à vista, achando, procurando segurança nisso, naquilo ou naquilo outro. Eu sou a segurança de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Sou eu que fortaleço vocês. Onde é que vocês estão buscando força para enfrentar a vida, para enfrentar os problemas e as hostilidades da vida? Estão buscando força onde? Estão olhando para quê? Para encontrar força. Deus diz, sou eu que fortaleço vocês. Sou eu que ajudo vocês. Sou eu que sustento vocês com a minha destra fiel, com a minha mão direita. E aqui é uma figura de linguagem, né? Uma figura de linguagem que vem da vida. A maioria das pessoas, qual é a mão que tem mais segurança? É a mão direita, certo? Então aqui é uma figura de linguagem. Não é que no caso de Deus a mão esquerda é mais fraca do que a direita, não é isso que ele está dizendo. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer que Deus nos sustenta com segurança, com força, até porque Deus não precisa nem de mão para guardar a gente, né? Nem direita nem esquerda, para nos segurar. Mas essa é a ideia, que inclusive lá em Êxodo capítulo 15, versos 6 e 12, fala da mão de Deus, a mão direita de Deus, como aquela que opera a salvação, como aquela que age, mas é uma figura de linguagem. E no Salmo 63, 6, como a mão que protege. Então Deus, usando esta linguagem que as pessoas entendem, que as pessoas conhecem, Ele diz, eu te seguro. E eu não te seguro não é com qualquer mão, não. Eu te seguro com a minha mão forte, com a minha mão direita. Eu te fortaleço, eu te ajudo. E esse Deus que guia a história promete destruir os inimigos. Ele diz, veja, envergonhados e humilhados serão todos aqueles que estão irados contra você. Eles serão transformados em nada. Aquelas pessoas que contendem contigo, que implicam com você, serão reduzidos a nada, eles irão perecer. Nós todos enfrentamos hostilidades na vida, situações, circunstâncias, pessoas que se colocam contra nós, que tentam nos derrubar, que tentam nos desestabilizar. Mas Deus está dizendo, não se preocupe, isso é comigo. Sou eu que cuido disso para vocês. Vamos sempre lembrar que quem se coloca contra o povo de Deus, no final das contas está se colocando contra quem? Contra o próprio Deus. Diga, lembra do que ele disse para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo quem? As pessoas, o povo de Deus. Mas no final das contas ele estava perseguindo o Senhor. Então lembre-se disso. Deus vai dar um jeito. Vamos enfrentar problemas aqui, adversidades? Vamos. Vamos enfrentar hostilidade? Vamos. Pessoas se colocarão contra nós? Sim. E daí? O Deus que guia a história, o governante da história tem dito o quê? Eu vou dar um jeito neles. Eu vou dar um fim neles. Eles não serão nada. Quando vocês procurarem estas pessoas, vocês não vão achar. Não vão achar porque eu já dei um jeito nelas. Serão reduzidos a nada. A coisas de nenhum valor, aqueles que se colocam fazendo guerra contra vocês. Então não há motivo para medo. Deus vai dar um jeito nos nossos inimigos. Deus vai dar um jeito nas nossas hostilidades. E ele termina dizendo, porque eu
o Senhor teu Deus. Ele repete. Só que ele repete mudando um pouco. Você percebe a diferença entre o final do verso 10 e o verso 13? Eu sou o teu Deus. Te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E aqui no 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E aqui a gente fica imaginando, e daí você entende que se trata de figura de linguagem. Certo? Porque se Deus nos pega pela mão direita, ok? Estando ao nosso lado, no caso, literalmente ele pegaria a nossa mão esquerda, mas aqui está dizendo que ele pega a mão direita. Então, lembre-se disso quando lê a Bíblia, as figuras de linguagem, de não interpretar tão literalmente, são figuras de linguagem. E o que ele está dizendo aqui, a figura que me vem à mente, é de alguém, pense aí num pai, que o filho está sendo atacado, por exemplo, por um cachorro. E ele pega na mão direita do filho, mas a mão direita dele ele tem um pedaço de pau bem grande para atacar o cachorro. Então ele está usando de fato as duas mãos para garantir a segurança do filho. Eu creio que essa é a ideia aqui. Deus está dizendo, eu seguro vocês, eu defendo vocês com a minha mão direita. E eu seguro vocês pela mão direita de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Não há razão para vocês viverem com medo. Não temas, ele repete. Eu te ajudo. Se sua vida é marcada por medo, por desespero, por ansiedade, preocupação, se qualquer notícia nova, diferente, que abala a tua rotina, te faz então viver amedrontado, lembre-se disso aqui. Se você enfrenta hostilidades, adversidades, lembre-se disso aqui. Você não é qualquer um. Você não é igual a todo mundo. Então você tem que reagir de modo diferente. Agora não é um modo que confia em si mesmo. Ah, eu não sou qualquer um, eu sou capaz. Não. É alguém que diz, eu pertenço a Deus. Eu sou servo dele. Ele me escolheu. Ele me amou. Ele me tomou. Ele me agarrou com força. Ele me segura, garantindo esta segurança. E foi ele que disse para mim, não tenha medo. Você é meu servo. Não tenha medo. Eu estou com você. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Não tenha medo. Eu vou dar forças para você nessa situação. Não tenha medo. Eu vou ajudar você. Não tenha medo. Eu estou segurando você pela tua mão direita. Não tenha medo. Eu vou dar um jeito naqueles ou naquilo que está contra você. Sossega o teu coração. Você é meu servo, minha serva, meu escolhido, minha escolhida. Eu amo você. Eu estou segurando você. Eu cuido de você. Não tenha medo. Amém.